Palmas para Jesus. Cumprimento esse irmão com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Está feito nessa noite. Você crê que você não vai sair daqui da mesma maneira como Deus sua boca da serva para falar nesta noite? Que Deus não despede do seu povo ninguém de mãos vazias. Ninguém que entra, que se chega a Ele com fé, sai da mesma maneira. Não tem como. Eu já trago já a saudação, um abraço para o nosso pastor Fabiano. Tá? A igreja recebe. Agradeço a Deus e agradeço a nossa pastora Deus pelo convite. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Deus abençoe a vida da minha esposa, da minha família que está me acompanhando, para fazer a vontade de Deus. Os irmãos puderem abrir a sua Bíblia no livro da palavra de Mateus, da campanha. Mateus 11, 28. Se pudesse colocar em pé em reverência a palavra do Senhor, se for sobre os pés, vamos estar lendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos repetir só o verso 28, que é o verso chave da campanha. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Curva vossas cabeças, vou fazer uma pequena oração. Senhor Deus, poderoso Pai, querido, amado e santo, neste momento, Senhor, estou aqui, Pai, para fazer o teu querer e a tua vontade, mas que o Senhor diminua aí nesta hora, Senhor, pois o teu povo não veio aqui no céu das suas casas para ouvir o homem, mas sim para ouvir a tua voz, Pai. Então fala com o teu povo nesta noite, Pai, prepara o coração da tua igreja para ouvir a tua palavra, para que nós possamos estar sensíveis, meu Deus, para ouvir a tua voz. Eu te peço, me usa conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Pode tomar o vosso assento, glorificando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quarto lugar da campanha vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outros títulos diz, em outras linguagens diz que estáis sobrecarregados, dai-me oprimidos e sobrecarregados. Eu creio que Deus já tem trazido pregadores aqui nos 3 dias anteriores, tem falado fortemente com a igreja, né? Cada um do seu jeito, cada um da sua maneira. Só que esta palavra aqui, irmãos, que Deus colocou no coração da nossa pastora, esta campanha, Jesus aqui é um chamado de Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, quando ele veio aqui na terra, nós sabemos que Jesus, ele veio enviado por Deus para fazer a vontade de Deus aqui na terra. Ele não veio para fazer a vontade dele. A palavra fala que ele é nascido do Espírito Santo, pela vontade de Deus. Ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Não foi o homem que criou Jesus, mas sim o próprio Deus dentro do ventre de Maria. Só que nós sabemos também que antes de tudo existir, ele já existia. Porque a palavra vai falar no livro de João, no capítulo 1, vai falar que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus.
e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem era o Verbo? Se nós for voltar lá para o livro de Gênesis, nós vamos ver quem era o Verbo, o próprio Jesus Cristo, que foi criado pelo poder da sua palavra. Ele já estava ali com Deus no princípio de tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra do Senhor vai falar no livro de Gênesis que no princípio todas as coisas foi criada pela vontade de Deus, pela palavra de Deus. Ele dizia: haja luz, e houve luz. Tudo que ele falava ali acontecia. E Jesus, quando ele veio na terra, Jesus ele tinha todo o poder soberano de Deus, só que ele preferiu se desfazer de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para viver como homem, para provar aquilo que o homem prova. Para quê? Para mostrar para mim e para você, porque muitas das vezes quando nós passamos por muitas coisas na nossa vida indesejadas, aí a gente muitas vezes queremos colocar Deus no canto. Só que Jesus passou para mostrar para nós que ali era o próprio Deus passando a mesma situação. E aqui está a palavra que é no início do ministério de Jesus. Jesus, quando ele começava a pregar, nós sabemos que pessoas ali duvidavam. Pessoas duvidavam se ele era realmente o Filho de Deus. Pessoas ali duvidavam, principalmente os fariseus, quando Jesus começava a pregar. Só que eles duvidavam por quê? Porque a palavra do Senhor fala que viria um do trono de Davi, que reinaria, o seu reino duraria para sempre. E quando fala que viria um do trono de Davi, as pessoas imaginam que viria um rei, que viria alguém rico, que viria alguém superior aos pessoal das nações, alguém que fosse destacado entre as nações. Só que quando nós vamos ver o nascimento do nosso Cristo, ele nasceu na manjedoura, num local onde os animais ali, aleluias, aonde os animais pariam. Foi que nosso Cristo nasceu. E quando o nosso Cristo nasce, as pessoas ali duvidam por isso, porque achavam que ele tinha que ser um rei destacado, alguém destacado entre as nações, assim como era no Antigo Testamento, os profetas usados pelo Senhor. Só que Jesus Cristo, ele vem oposto a tudo aquilo, a vontade do homem, ao querer do homem, irmãos. Jesus Cristo, ele vem um homem simples. A Bíblia vai destacar, vai falar sobre a aparência de Jesus, que Jesus não tinha nenhuma formosura, irmãos. As pessoas colocam filmes aí de Cristo, colocam uma pessoa, um personagem bonito. Só que quando nós olhamos para dentro da Escritura, Jesus era um homem que ele vivia, aleluia, ele não parava. Ele era um missionário, ele fazia a obra de Deus, era andando em aldeias, entre aldeias, em nações e nações, e fazendo a vontade de Deus, tomando sol quente na cara. E a Bíblia fala que ele não tinha nenhuma formosura, irmãos. Imagine você, o Filho de Deus, passando por todas essas coisas, essa situação. As pessoas desacreditavam que ele era o Filho de Deus. Só que quando Jesus veio, Jesus deixou bem claro, irmãos. Ele fala que ele veio para buscar aqueles que haviam se perdido. Ele veio para resgatar, aleluia, aqueles, tirar o pobre da lama, do pó, aqueles os pecadores, aqueles que muitas das vezes ninguém dá nada. É por isso que a palavra do Senhor fala que Deus escolheu a coisas loucas desta vida, deste mundo, para confundir as sábias. Eu já começo esta palavra aqui pregando para os irmãos, contando um pouquinho do meu testemunho, para que os irmãos entendam sobre o que eu estou pregando nesta noite. A maioria aqui dos irmãos sabe, me conhece, sabe que eu vim de um passado peligroso, onde eu fazia a vontade do maligno, onde eu roubava, onde eu traficava, onde eu fazia muitas coisas que desagradam a Deus, onde muitas pessoas, minha profeta, homens, mulheres de Deus, na minha direção, entregavam profecia, mas profecia falava que era um vaso escolhido. Só que na maneira de vida que eu vivia, irmãos, o jeito que eu vivia era totalmente oposto para a realidade que eu enxergava. Quando eu passava pelas igrejas, eu tinha vontade de ir, às vezes até visitá-los. Só que eu não achava que eu era capaz de me firmar os meus passos dentro da igreja. Mas a pessoa vinha, Deus entregava e falava: tu és o vaso escolhido, tu vais fazer a minha obra. E eu olhando para o jeito que eu vivia, irmão, não tinha como, porque era totalmente oposto.
do que eu via, do que eu imaginava. Porque eu imaginava que a pessoa de terno e gravata, eu achava que a pessoa tinha que vir para a igreja, a pessoa que não tem pecado, a pessoa que é limpo, que é remido, que é lavado. Só que eu vim para essa cidade, e eu já conhecia, eu adorava os deuses estranhos. Eu passava a noite inteira tocando atabaque, tocando tambor, no candomblé, a noite inteira tocando para deuses estranhos, tomando cachaça, usando drogas. Só que chegou um momento na minha vida que eu não estava aguentando mais viver da forma que eu estava vivendo lá, e eu queria uma mudança para a minha vida. E eu sabia que lá onde eu estava lá seria muito difícil. E a minha irmã negra era direto me convidava para vir para cá, eu não queria vir. Uma vez eu vim em 2011, eu vim fazer uma visita, depois eu voltei, porque eu achei que eu não ia conseguir ficar aqui, pastor. Aí depois eu vim em 2013. E de lá para cá, irmãos, eu vim tentando entregar minha vida para Jesus. Quando foi em 2017, minha vida já estava entregue para Jesus. Graças a Deus, que Deus ainda firme o nosso espaço, a Deus aqui no Lima, e Deus firme. De 2017 para cá, foi onde eu firmei verdadeiramente o meu espaço na casa do Senhor. Porque antes eu ainda vinha para a igreja e tudo mais, mas só que eu ainda tinha pensamentos malignos, ainda tinha vontades malignas. Só que Deus é quem purifica. Se eu for olhar para hoje, eu olhar para trás, lembrando do meu passado, eu achava que eu não era capaz. Por quê? Porque eu era um miserável pecador, idólatra. Então eu não tinha condições. Por quê? Porque eu estava olhando como se eu tivesse que mudar a mim mesmo. A gente tem que ter a força de vontade, tem que ter. Só que quem vai mudar, quem vai fazer as mudanças é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem faz a mudança. Aleluia. Quando a gente abrir o nosso coração para Deus, entregando nossa vida verdadeiramente para Deus, Deus trabalha, Deus faz a mudança. É Deus é quem tira. Alguém me convidava para a igreja, eu falava, não, eu não vou. Eu vou chegar lá, eu achava que eu ia entrar dentro da igreja e ia sujar quem estava ali. Porque eu me achava tão pecador, achava que eu ia entrar dentro da igreja e ia sujar as pessoas que estavam ali na santidade. Só que ao contrário, quando nós entramos, é Deus que nos purifica, é Deus que nos limpa, é Deus que nos limpa pelo sangue do Cordeiro que foi, aleluia, que foi jorrado lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo veio foi para isso, foi para dar vida e vida com abundância para todos aqueles que buscam, aleluia. Aí depois que a gente vem, Deus purifica, limpa. Aí o que Ele faz? Deus ainda capacita. Deus ainda faz muitas coisas que às vezes a gente não é merecedor. Quando eu vim aqui, eu lembro muito bem. No final de 2016, Deus levantou essa pastora. Ela tinha pregado para mim no terminal daqui, e me fez um convite. É igual como está falando a palavra de hoje, é um convite. Deus está fazendo apenas um convite. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos. E ela não sabia como é que eu estava vivendo, mas Deus sabia, porque eu convivia com uma pessoa que de repente não deu certo o nosso relacionamento. Essa pessoa voltou, levou meus filhos, eu já estava acostumado com aquela vida. Então eu fiquei sofrendo, eu fiquei depressivo. Deus não estava morando aqui no dialogar na outra rua. Deus me levou lá para o Poço do Neiro, e eu fiquei lá no barraquinho lá, e fiquei lá sozinho. Tinha vezes que eu não tinha nem vontade de sair de casa direito, e eu fiquei depressivo. Quando eu saí era só para encher a cara, para esquecer os problemas. E Deus deu essa serva de Deus para pregar para mim. Ela não sabia, mas Deus sabia como é que eu estava. E eu falei, eu vou. Eu vim. E Deus começou a fazer a obra. Deus começou a fazer a obra na minha vida. Aí quando eu entreguei a minha vida para Jesus, passado um tempo, Deus levantou a própria pastora também para falar que Deus tinha uma obra para fazer na minha vida. Deus estava confirmando o que muitos pregadores tinham falado lá no meu passado, há muitos anos atrás. Hoje eu tenho 39 anos. E desde criança que pessoas se levantam para falar, e eu não conseguia acreditar, porque eu vivia no terreiro de candomblé. E aí Deus vai e confirma na boca da pastora: tu és um pregador,
Tu falar meu querer, a minha vontade. E eu pensava, mas como que eu vou fazer a vontade de Deus? Eu vou pregar a palavra de Deus, se normalmente eu sei falar o português. Se não o português direito eu não sei falar. E o Senhor falou, igual foi dito aqui nesta noite, na boca da serra. Porque é Deus quem capacita o outro. É Deus quem coloca as palavras. Talvez você nesta noite tenha se sentido incapaz. Talvez você estava falando, aleluia, você tem promessa na tua vida. E talvez você esteja dizendo, Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não sei fazer. O Senhor está falando. E você falou para Moisés, no livro de Êxodo 4:12. Pois agora vai. E eu sei com a tua boca. E te ensinarei o que é de falar. Deus não quer ninguém capacitado. Deus ele quer pessoas para capacitar, porque até mesmo quando eu estiver capacitado e abrir a boca e falar, eu sei, eu faço para Deus, já não presta mais. Porque Deus gosta das coisas simples. Porque dentro dessa palavra está falando a mesma coisa também. Jesus é humilde. Quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus é um homem muito humilde. É totalmente diferente da realidade que algumas pessoas pregam por aí. Algumas pessoas descrevem Jesus por aí, os vídeos, filmes descrevem Jesus por aí. Jesus era um homem muito simples. Era um homem muito simples, muito humilde. E a palavra que o Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você, vinde a mim. Talvez você esteja falando, mas eu já vi, eu já estou aqui. Só que Jesus não quer somente que venha dentro da igreja. Ele está falando, vinde à igreja. Ele está falando, vinde a mim. Tem vezes que nós entramos da igreja e nós saímos sem sentir a presença de Deus. Por quê? Porque nós até entramos dentro da igreja, mas não conseguimos entrar no culto. Nós conseguimos relevar o nosso pensamento dentro da igreja. E às vezes as nossas preocupações no dia a dia, porque não é fácil. E nós não conseguimos nos concentrar, levar a nossa adoração ao Senhor, para que a nossa adoração chegue ao céu. Aleluia, Senhor. O Senhor ele fala para aquela mulher samaritana, certo dia ela vai perguntar para ele, Senhor, o pessoal fala que tem que adorar o Senhor no monte, mas tu, onde é que tu disse que tem que adorar? E Jesus fala para aquela mulher, em verdade vos digo, que dias virão dias, que não adorarás o Senhor nem aqui, nem ali, mas adorará o Senhor em espírito e verdade, porque Deus é espírito e assim importa que o adora. Você está andando, você está adorando. Você está trabalhando, você está adorando. A adoração não é só aqui dentro da igreja, não. Na hora que você prepara para vir para o culto, você está adorando. Vinde a mim, Jesus está dizendo, vinde a mim, aleluia, o teu problema, traz o teu problema para mim, vinde a mim o teu cansaço, aleluia, traz para mim, aleluia, nesta noite, Jesus está tirando o cansaço de pessoas, o cansaço físico, você deita, alivia, só que tem um cansaço espiritual, e esse daí só quem tira ele está dizendo, eu tenho para ele lá na vida, aleluia. Jesus está tirando o cansaço nesta noite. Tem pessoa já foi dito nesta noite aqui que está quase parando, quase entregando tudo, falando, Senhor, mas eu não aguento mais, eu não aguento. E o Senhor está falando, entrega o teu fardo para mim, entrega o teu fardo para mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Como o Senhor está falando, toma o meu jugo. Tira o teu jugo, toma o meu jugo. O jugo, irmãos. O jugo, se nós for trazer para o tempo que Jesus estava se referindo, era algo que colocava ali nos animais para dividir a carga, o peso. Era algo que colocava ali nos animais e ali dividia o peso. Outros também, que é chamado jugo, também era aquilo que o pessoal antigamente tinha para poder levar as cargas pesadas. Colocava o pau aqui, colocava os panos para não doer a costa aqui, e carregava os panos. E assim ele começava a analisar o peso, assim os pesos ficavam leves, se colocasse no braço, não aguentava. Aleluia, sim. Olha o que o Senhor está falando. Aleluia, sim. Entrega o teu jugo para mim. Teu jugo, aleluia, pode estar pesado, mas entrega para mim, toma o meu.
Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Por falar em chamado, enquanto eu estava meditando na palavra do Senhor, separei alguns versículos aqui para estar citando nesta noite. E aquilo que Deus colocar no meu coração eu estou citando. Uns é o chamado de Mateus. Mas vamos meditar na palavra do Senhor no livro de Mateus mesmo, no capítulo 9, do verso 9 em diante. Mateus era um cobrador de imposto. Mateus era um rico. Ele era próspero. Isso aqui demonstra que Jesus veio para todos, para os pobres, para os ricos, para todos, para os brancos, para os negros, para todos. Jesus veio para todos aqueles que querem seguir. E Jesus chama Mateus, me segue. E Mateus largou tudo e seguiu Jesus. Foi um dos discípulos de Jesus. E agora começa a entrar na mensagem aqui. Jesus agora, quando chama Mateus, Jesus vai para a casa de Mateus. Lógico que Jesus é tão simples. Jesus vai para a casa de um homem pecador e começa a almoçar com aquele homem pecador. E Jesus já faz muitos milagres, maravilha e prodígio. E começou a vir pessoas, vendo todos os pecadores para comer com Jesus. E os fariseus daquela época que estavam olhando, eles estavam falando, mas como é que pode? Filho de Deus desse jeito, comendo com pecadores, mas ele come com pecadores. Aí nessa hora Jesus vai abrir a boca e vai falar que eu não vim para os sãos, pois os sãos não precisam de remédio, mas sim os doentes. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aí ele fala que ele veio para trazer perdão para os pecadores. Foi para isso que Jesus veio. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aqui no verso 12 em diante, Jesus vai responder para os fariseus. Jesus fala assim, ó, no capítulo 9 de Mateus, no verso 12: Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprender o que significa misericórdia quer, e não sacrifício. Aleluia, Senhor. Porque eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, essa palavra já está falando tudo. Foi que nem eu contei no meu testemunho. Eu me sentia que eu não era digno de estar ali no meio. Só que Jesus, ele não veio para as pessoas limpas. Ele veio para as pessoas que já são justas. Ele veio sim para aqueles que necessitam do perdão do Senhor, que necessitam ser limpo, ser purificado pelo Senhor, porque o Senhor é aquele, aleluia, que Ele, aleluia, limpa e purifica o nosso pecado. Jesus, ele vai muito além disso, muito além de simplesmente só o homem dos milagres. Ele vai muito mais além disso. Porque se a gente tivesse noção do que é perdoar os pecados, nosso pecado, que tem pessoas que vêm em busca de milagre atrás de milagre, isso aí não é pecado. Só que Jesus quer nos dar muito mais do que isso, muito mais do que milagre, muito mais do que maravilhas e prodígios. Jesus quer fazer para nós, aleluia, que nós continuar caminhando com Ele. Se trata da vida eterna. Ele nos limpa e purifica o nosso pecado. E aqui onde eu provo que Jesus limpa e purifica o nosso pecado. Se nós caminhar um pouquinho para trás, no próprio capítulo 9, do verso 1 em diante, aqui é a passagem onde Jesus ele cura o paralítico de Cafarnaum. Estava ali Jesus pregando dentro de uma casa, e as pessoas ali apertando Jesus, espremendo Jesus. E tinha um paralítico que ele não conseguia andar, e juntou os homens, pegaram os amigos dele e levaram ele até Jesus, porque o amigo, quando é amigo de verdade, faz isso. Ele te aproxima de Deus. Você vai notar se uma pessoa realmente é seu amigo. É isso, note se ela te aproxima de Deus. Porque esses amigos desses homens aí, pegou esse homem aí e colocou ele pelo telhado. E foi soltando pelas cordas ali até Jesus. Esse homem não tinha condições de chegar até Jesus.
Mas alguém levou ele até Jesus. E quando chegando lá, o que acontece? Jesus vai falar no verso 2: e vendo a fé daqueles, Deus disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Aqui prova que Jesus ele tem poder para perdoar pecado. Só que nesse momento que Jesus abriu a boca para falar que perdoados são os teus pecados, os fariseus novamente, eles estavam ali e começaram a apontar, e pensando mal no coração, e começou a falar que Jesus estava blasfemando ele, porque não tem como a pessoa limpar, purificar as pessoas, limpar os pecados. Naquela época, historiadores dizem que as pessoas que pecavam, historiadores dizem, não, a Bíblia diz isso, que as pessoas que pecavam, quando pecavam, as pessoas nasciam, os pais pecavam, os filhos nasciam muitas das vezes com deficiência. E quando eles nasceram com deficiência, ele era rejeitado pela sua família, pela sua parentela. E esse homem aí era um desses. Só que esse homem tinha amigos que levou até Jesus. E a Bíblia mostra que este homem era um deles. Ele estava paralítico por causa do pecado. Só que quando Jesus perdoa os pecados, automaticamente Jesus está curando este homem. Porque mais para frente, esses homens vão começar a blasfemar e vai apontar, vai falar: isso é blasfêmio. Os fariseus vão falar: isso aí ele está blasfemando, não tem como. Não tem ninguém que possa perdoar pecados aqui na terra. Aí Jesus vai falar para eles: porque pensais mal no vosso coração? Note que para Jesus saber no meio do seu pensamento, não precisa nem nós abrir a boca para falar, ele não precisa nem escutar o que a gente está falando no nosso pensamento, porque Jesus, a palavra do Senhor vai deixar bem claro que Jesus olha para aquele homem, e Jesus ele percebeu que estava conversando entre si. Jesus está nem notando o que aqueles homens estavam falando, e é tanto que Jesus não falou da tua boca, porque fala pela tua boca, porque pensa mal. Jesus falou: por que vós pensa mal no vosso coração? E ali Jesus estava sondando o coração daquele homem. Jesus ele sonda o nosso coração, ele sabe bem exatamente o que está dentro do meio do seu coração. Nesta noite o Senhor está convidando para você começar a tirar aquilo que você não consegue, aquela bagagem, aleluia, que você não consegue. Coloca tudo no altar do Senhor nesta noite, entrega tudo para Ele, porque Ele está te fortalecendo nesta noite. Aleluia, sabe aquela oração que você falou para o Senhor: mas Senhor, eu não consigo, Pai, me dá força. Deus entrou aqui nesta noite para falar para você: ei, você consegue. Sabe por quê? Porque quem está contigo sou eu. Aleluia, Senhor. E esses homens, aí Jesus vai falar para ele: o que você acha mais fácil? Qual é mais fácil? É falar: perdoados são os teus pecados, ou pega a tua cama, levanta e anda? Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aquele homem foi ali até Jesus, mano, em busca de um milagre. Os amigos dele levou. Olha só como é Jesus. Só que ele não deu só um milagre, não fez só um milagre na vida daquele homem. Aquele homem ele sai pulando, soltando de alegria. Aleluia. Coisa que a vida inteira dele não conseguia fazer. E Deus fez. Naquela noite, naquele momento, Jesus cura aquele homem. E ele fala: perdoados estão os teus pecados. Jesus ele perdoa e cura aquele homem. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Nós vamos ver dentro das Escrituras, irmãos. Se nós meditar, pode meditar para você ver no livro, nos 4 livros do Evangelho, que foi a vida de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ver a simplicidade de Jesus Cristo.
Jesus é tão simples, tão simples. Às vezes nós pensamos que Jesus quer de nós, que Jesus exige coisas de nós, coisas que nós não sabemos, que nós não conseguimos fazer. Às vezes tem pessoas que desistem da caminhada porque muitas vezes não conseguem lutar contra o pecado, às vezes não conseguem sair daquele pecado. Parece que é um gigante que está batendo tão duro, tão forte, tão pesado, e às vezes a pessoa fala, se entristece porque tem sinceridade de adorar o Senhor, e muitas das vezes fala: eu vou parar porque eu não vou continuar dessa forma não, eu vou parar, aleluia, de te adorar, Senhor, porque não dá desse jeito, Pai, eu não consigo. Aí Jesus nesta noite me trouxe para falar para você: quem falou que é você que vai lutar contra ele? Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu quase desisti por isso, porque no começo da minha conversão eu tinha muitos vícios, eu bebia muito, usava muita droga, era muito maladeira, eu gostava muito de estar em forró. Todos os finais de semana, quando eu comecei, eu estava com o pé dentro da igreja, outro fora. Uma semana eu estava dentro da igreja, outra semana eu estava na balada. E pessoas que eram acostumadas a conviver comigo em balada falavam: o que tu vai fazer na igreja? Tu está perdendo tempo, para, porque não adianta. Desiste, para com isso aí, não vai dar em nada. Se eu fosse parar para dar ouvido essas pessoas que falam isso comigo, eu não estaria aqui hoje pregando para você nesta noite. Só que Deus está falando para mim, para você nesta noite, através dessa palavra: não desista. Acredita naquilo que eu já coloquei no teu coração, porque aquela semente que plantou foi eu, e vai frutificar. Sabe por quê? Porque é o meu Espírito, é o meu Espírito Santo, é Ele, é quem dá o crescimento. Sabe aquela palavra que você vem pregando para a sua parentela? Eu não sei para que essa mensagem aqui, para que essa palavra, mas Deus está mandando eu falar, eu vou falar, porque você está pregando. E você, muitas das vezes, você pensa que não está dando resultado. Às vezes você perde até a paciência. Só que Deus está mandando eu falar para você nesta noite: a tua parte é fazer o ide. Marcos 16:15. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra, sabe por quê? Porque às vezes nós vamos pregar a palavra, e às vezes a gente quer fazer também a parte do Espírito Santo. A gente quer converter a pessoa a qualquer custo com palavras, e não são palavras que convertem ninguém. Quem converte nós é o Espírito Santo de Deus. É Ele, quando nós abrimos o coração para Ele, Ele entra e faz morada. Lá no livro de Apocalipse 3:20 vai falar que o Espírito Santo de Deus está batendo na porta. Ele diz: eu estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A qual porta, pregador? É a porta física não, é a porta da igreja não, é a porta do meio do seu coração. Quando nós abrimos, o Espírito Santo, ele começa a falar na raiura, ele começa a falar em pena, ele fala: não, esse tipo aqui eu vou limpar, porque eu prefiro aqui a não só passar, mas fazer morar. Aí a gente pensa que é nós que vai nos limpar, que nós que vai vir e vai parar. Olha só, quando eu estava lá fora no mundo, quando alguém me chamava para vir adorar o Senhor, para vir fazer visita e tudo mais na igreja, e eu falava assim: não, tal dia eu vou me preparar para mim. Ou seja, eu queria ficar pelo menos dias sem pecar, sem me ajeitando para me apresentar perante o Senhor. Só que é totalmente ao contrário. Jesus não está chamando ninguém que já está limpo. Jesus está chamando aos sujos mesmo, aos pecadores, os que estão precisando. É todos aqueles que estão precisando, necessitando. Porque tem pessoas que muitas das vezes não. Aleluia! Aleluia! Tem pessoas que muitas das vezes não confessam, se acha santarrão, se acha já purificado, limpo, puro,
Eu não estou falando de confessar o seu pecado para mim, não, nem confessar para outro homem, não. Estou falando de vocês confessar diante de Deus as suas fraquezas, porque nós somos limitados. Só que Deus, para Deus não tem limite. Deus, o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos fortalece para combater o mal. E o que acontece, às vezes o inimigo ele usa da situação, das nossas fraquezas, para falar que nós não somos dignos de estar na presença do Senhor. O Senhor não quer, Ele não quer que tenha super-homem, super crente. Ele quer pessoas que estão com o coração aberto para Ele trabalhar, para Ele fazer o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Ele não quer pessoas com o coração duro, pessoas com o coração fechado, pessoas que já se acham santo demais, porque se já tiver santificado, vai estar lá na glória. Pode ter certeza. Chegar um tempo, um nível espiritual de santidade, Deus Ele toma. Sabe para quê? Para não se contaminar, porque o mundo vai de mal a pior. O mundo vai de mal a pior. Aleluia. Glória a Deus. E aqui eu encerro. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai foi sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É como eu já te dito, vai muito mais além do que simplesmente só Jesus nos aliviar, Jesus aliviar o nosso fardo. Às vezes nós reclamamos que está difícil. Jesus nunca falou que ia tirar a dificuldade, Ele falou que ia aliviar. Só que quando nós entramos dentro dessa palavra, o melhor sempre está no final. Cereja do bolo. Veja que quando Ele fala e encontrar descanso para a vossa alma, Ele não está falando em encontrar descanso para o vosso corpo. Está dizendo que encontrar descanso para a vossa alma. Quantas pessoas têm riqueza, têm tudo, mas não tem a paz de espírito, a paz de alma, não consegue nem dormir. Tem pessoas que têm tanto dinheiro e se matam, cometem suicídio, porque não tem aquela paz. Quando eu vivia traficando, eu não tinha paz, eu dormia, eu deitava minha cabeça no travesseiro, eu não conseguia dormir, porque eu achava que a qualquer momento a polícia ia invadir, ia me pegar, como já tinha acontecido outras vezes. Eu ficava já esperando, qualquer hora que eu visse um tombinho, alguma coisa, eu estava pulando o muro, eu estava no quintal do vizinho, porque eu não tinha paz, gente. Não adianta, pode ter tudo, mas se não tiver paz de alma, de espírito, não tiver a presença de Deus, nós não temos nada. E só a presença de Deus é o que pode nos dar isso aí, a paz. Eu vou ler só um versículo aqui, só para encerrar. Aleluia. Glória a Deus. Para você ver qual é a vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus não é simplesmente só nos abençoar aqui nessa terra, não. Vai muito mais além disso. A vontade de Deus é a vontade de Deus soberana, que nós vamos para a glória com Ele, viver eternamente com Ele, porque tudo isso aqui é passageiro. Um dia isso aqui tudo vai passar. Agora o que é eterno é isso aqui, a vontade de Deus para convosco. Mateus 6, 30. Mateus capítulo 6, do versículo 37. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu não vou ficar aqui procurando para tomar o tempo dos irmãos, mas eu vou falar com as minhas palavras, que é o mesmo significado. Deus está dizendo dentro da sua palavra: a minha vontade é da vida eterna. A minha vontade para dar para os meus filhos é da vida eterna, entregar a vida eterna, não somente, aleluia, os milagres, maravilhas, prodígios, mas é a vida eterna. Por isso importa que nós continuemos na caminhada, tanto difícil, tanto fácil. Lembre de uma coisa: a dificuldade
que vai vir na tua vida, é porque Deus sabe o que você pode suportar. E lembre-se que Deus sempre passará contigo, independente da dificuldade. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu só agradeço a oportunidade. E essa palavra é